igreja. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Vinte e dois, 6, do 6 ao 8. A palavra de Deus nos diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Pode sentar, glorificando a Deus. Como eu disse, nessa noite Deus tem uma palavra de cura. Você vai sair daqui dessa noite renovado. E a cura qual Deus promove, sabe, não é a mesma cura do médico, não é a mesma cura do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, que é uma cura que muitas vezes nos deixa dependente de algum tipo de medicamento. Mas a cura que Deus vai promover nessa noite será semelhante àquela água que Ele disse: olha, quando você beber, jamais você terá sede. Eu tenho convicção de que Deus falará profundamente ao seu coração, irá transformar a sua vida. Quando eu pedi uma palavra a Deus, Ele me trouxe Ele trouxe essa palavra ao meu coração. E quando eu comecei a meditar, eu pedi um tema para essa pregação. E o tema que eu achei mais adequado foi chamar essa pregação de que eu precisava mesmo ouvir isso. Você já se perguntou alguma vez você chegou em casa, colocou a cabeça no travesseiro, ou melhor, não deu nem tempo de ir para o travesseiro, a vontade foi de desesperadamente correr para um chuveiro, ligar aquela água bem forte, chorar e perguntar ao Senhor: eu precisava realmente ouvir isso? Eu necessitava ouvir essa palavra que eu ouvi hoje? Mas Senhor, eu tenho me dedicado tanto a Ti, eu tenho me esforçado tanto para renunciar a mim mesmo, para andar em linha com a Tua vontade, em linha com a Tua palavra, e eu merecia realmente ouvir isso e dessa pessoa? E muitas vezes aquilo que ouvimos é tão avassalador, é tão impactante que nos destrói, tanto quanto um tiro, tanto quanto uma facada. Tem gente aí sofrendo de depressão, tem muita gente aí que se suicida por conta de uma palavra vinda no momento errado, da pessoa errada, no local errado. Eu não sei que tipo de palavra você já ouviu no trajeto da sua história, mas ela será removida do teu coração nessa noite. Não importa quem lançou a palavra sobre a sua vida, ela será arrancada do teu coração. E você voltará a sorrir, você voltará a ter vida, você voltará a ter bom ânimo, você voltará a ter esperança, você voltará a ser quem você era, porque essa palavra será arrancada do teu coração. E quando eu meditava, Deus trazia algumas frases que eu fiz questão de anotar para eu não esquecer, frases que talvez você ouviu na jornada da sua vida. Uma delas pode ter sido: nossa, como você engordou. Então você tinha um relacionamento tão bom, você gostava tanto de fulano, de fulana, e aí de repente, no momento que você não estava preparada para ouvir aquilo, aquela pessoa ouvida para você, ele diz: nossa, como você engordou, aquele vestido ficou horrível em você. E o que poderia ter sido apenas uma frase, poderia apenas ter sido um comentário,
surtiu como uma mágoa, como uma ferida, como algo que desencadeou em você uma tristeza, uma angústia, lhe feriu, provocou desunião. Ou ainda, não precisamos mais dos seus serviços. Muitos de nós talvez já ouvimos isso. Olha, não precisamos mais do seu serviço. E você se esforçou tanto. Você teve tanta esperança naquele projeto, naquele negócio. Investiu tanto do seu tempo, tanto do seu recurso, tanto em relacionamento, tantas horas do seu dia, tantas horas da sua noite. E quando a coisa estava ficando boa, aquela pessoa vira para você e diz: olha, vamos dar um basta aí nessa sociedade, não dá mais para prosseguir com você. Ou se você se dedicou como funcionário, aí quando você começa a sonhar em se projetar dentro da empresa, aí vem alguém e diz: olha, nós não precisamos mais de você, você está demitido. Eu falar isso para quem nunca foi demitido é uma coisa muito simples. Mas para quem tem sentimento, para quem depositou esperança, para quem lutou, quem projetou, simplesmente ter o sonho nocauteado por uma palavra como essa. Nossa, como você envelheceu. Você é um vagabundo. Palavra que machuca, palavra que dói quando vem da pessoa errada. Vadia, você é uma vadia. Eu não te amo mais. Eu não sei o que está acontecendo, mas simplesmente eu não te amo mais. Morreu. Aquele sentimento foi substituído. E a pessoa olha na sua cara, no fundo dos seus olhos, e diz simplesmente que não te ama mais, como se fosse uma coisa simples de dizer. Ou ainda, sou gay sim, e daí? Nunca mais quero ver sua cara. Desapareça da minha frente. Desapareça da minha vida. Eu apenas relatei, citei algumas palavras que talvez você tenha ouvido na jornada da sua vida e que te trouxe tristeza, trouxe amargura, e que muitas vezes você até acha que você superou aquela palavra. Sabe, aquilo é caso passado, está superado. Mas quando a cura, ela não vem da parte de Deus, no momento exato, o inimigo da minha e da sua alma, que sabe a sua fragilidade, sabe aonde você sente mais dor, ele traz aquilo à tona. E exatamente no momento que você está mais fragilizado, é que ele vai trazer aquela história à tona. É no momento que você vai estar sozinha, é no momento que você vai estar mais debilitada, mais frágil, ele vai trazer à tona aquela situação, exatamente para você pensar em suicídio, para você pensar em desistir, para você desenvolver uma doença pior. E nessa noite Deus quer sarar toda e qualquer palavra que foi lançada na sua vida. Eu não sei se quem lançou foi seu pai, se quem lançou foi seu filho, se foi seu patrão, se foi seu marido, se foi sua esposa. Não importa o grau e aonde está essa amargura na sua vida. E não adianta você fingir de que eu não estou falando com você, não adianta você fingir de que isso não está na sua vida, isso nunca aconteceu com você. Porque Deus sonda, conhece o teu coração, e Ele promoveu esta noite porque Ele quer sim te curar. Ele quer definitivamente te libertar desse cárcere. Ele quer ver novamente no seu semblante o sorriso. Ele quer ver novamente na sua face a alegria que você tinha outrora. Ele quer que você mais uma vez volte a ter aquele relacionamento perdido. Ele quer mais uma vez que você volte a abraçar aquela pessoa com a mesma vontade, com o mesmo amor, com a mesma determinação. E uma coisa que é muito importante, meu irmão, para que nós possamos ser libertos de todas essas mágoas, de tudo aquilo que fomos atacados no decorrer das nossas vidas, é distinguir dentro de todas essas palavras, quais delas nós precisávamos realmente ouvir e quais delas nós merecíamos ouvir.
Porque existem muitas palavras que nós ouvimos e não aceitamos, mas no fundo, nós merecíamos. Porque você não foi vigilante o suficiente. Você confiou demais no amor do outro. Você se dedicou demais ao trabalho. Você fugiu demais das suas responsabilidades. E aí simplesmente quando você merecia sim ouvir aquela palavra, você não suportou porque você não estava preparado. E é necessário a gente saber distinguir se a gente merecia ou se a gente precisava ouvir. Porque às vezes também a gente não está merecendo ouvir aquela palavra, mas a gente precisava. E quando eu meditava nessa palavra, Deus trouxe à minha memória uma situação do passado. Eu tinha aproximadamente, uns 10 anos de idade, em que a minha professora de banca virou para mim com sangue no olho e me chamou de vagabundo e disse que eu não seria nada na vida e que eu ainda um dia, que Deus daria vida a ela para um dia eu passar pela porta dela como um pedinte com uma cuia de queijo. Conhece cuia de queijo? Com uma cuia de queijo pedindo esmola na porta dela. Eu tinha, 10 anos. Esse episódio eu não só precisava, mas eu também merecia. Eu poderia hoje ter muita mágoa no coração e querer agora dar a volta por cima e passar na porta dela e dizer: olha, sua profecia não funcionou. Sabe, mas o bom senso me fez enxergar de que eu merecia sim aquelas palavras. Eu era extremamente rebelde, indisciplinado, vândalo, briguento, covarde. Batia, gostava muito de bater, principalmente dos mais novos do que eu, menores do que eu. E eu fazia uma algazarra naquela banca. Constantemente, algum das crianças que estudava comigo pedia aos pais para sair da banca. E o pai tirava, e os filhos não contavam porque queriam sair da banca. Porque eu dizia: olha, se você contar, eu lhe pego lá na rua. Então, sabe, eu merecia e precisava. Porque quando aquela mulher falou aquilo para mim, desencadeou dentro de mim um desejo de vencer na vida. Um desejo de não atender às expectativas dela. Porque talvez se ela não tivesse dito aquilo, talvez eu continuasse naquela caminhada. Aquela palavra foi tão forte ao meu coração, que quando eu cheguei em casa, aquilo não saía da minha cabeça. E eu nunca compartilhei isso com ninguém. Eu não sei nem se eu já compartilhei isso com minha esposa. E aquilo me feria. Sempre que eu pensava, não era de eu chorar, de ficar deprimido pelos cantos, mas aquela palavra ecoa aos meus ouvidos até hoje. A forma com que ela falou, o momento a qual ela falou. E eu volto a te dizer, quando nós vivemos uma vida com Deus, o Espírito Santo dele coloca em nós a moderação, coloca em nós o equilíbrio, que nos permite estar balizando essas coisas. Nos permite entender o que é que nós realmente merecemos ouvir e aquilo que precisamos ouvir. Uma vez eu cheguei na igreja, estava muito bem. Quando acabou o culto, uma irmã me parou e tentou me vender algo. E eu estava sem, nem carteira eu tinha levado para a igreja. E aí ela tentou me vender algo, eu disse que não queria. E ela insistiu. Então leve para sua esposa. Eu fiz, mas minha esposa não gosta, tal. Não, mas leve mesmo assim para agradar, tal. Eu fiz, mas eu estou sem recurso. Não, você me dá semana que vem. Aí eu fiquei sem alternativa. E aí levei para casa. Quando eu cheguei em casa que eu mostrei a esposa, para quem você trouxe isso? Para você. Você sabe que eu não gosto. Aí eu contei a história, qual foi, né?
E você pagou como? Eu fiz, não, eu estava sem recurso lá. Ó, pelo amor de Deus, semana, não esquece de levar esse dinheiro não. Aí eu fiz, está repreendido. Eu já ouvi a fama. E aí, passei a semana toda ligado nisso. Fiz, olha, não posso esquecer de levar o dinheiro da irmã. Não posso esquecer de levar o dinheiro da irmã. E aí quando foi domingo, eu fui para a igreja. Quando eu desci do carro, que eu procurei a carteira no bolso, procurei a carteira no carro e não achei, eu fiz, misericórdia, vou voltar para casa. Aí a esposa fez, não menino, já está aqui. Eu fiz, você vai conversar com a irmã? Porque você sabe que é barra pesada, né? Que nada, deixa, às vezes nem vai lembrar. Eu fiz, tomara, Deus ajude. E aí entrei no culto. E aí está o culto lá acontecendo, tudo muito lindo e maravilhoso. Então a irmã, quando termina o culto, as pessoas ali se cumprimentando. E eu costumava ficar na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, tal. E aí quando eu olho para cá, para a multidão que estava vindo, olha a irmã vindo na minha direção com os olhão assim, ó. Eu fiz, misericórdia, Senhor. E agora o que é que eu vou fazer? Aí vem eu aqui, cumprimentando as pessoas. Tinha umas 3 pessoas ainda na frente dela, para ela se aproximar de mim. Quando eu virei, eu quero meu dinheiro, viu? Aí eu, dê risada não, eu quero meu dinheiro. Não tô brincando não, é meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Eu não tinha onde botar a cara. Me meteram numa enrascada, ela mesma me meteu numa enrascada. E agora estava me constrangendo na frente de pessoas a qual eu respeitava e me respeitam. E aí eu, misericórdia, cumprimentando um. Aí quando ela chegou, e aí com a cadernetinha já, né? E aí cadê o dinheiro? Eu fiz, minha irmã, me perdoe, mas eu esqueci nada, eu acertei com você para hoje. Eu acertei para, cadê meu dinheiro? Eu fiz, minha irmã, me faça um favor, minha esposa está aqui, ó, ao lado. Tem como você? Eu não acertei nada com ela. Primeira coisa, eu não acertei nada com ela. Eu acertei foi com você. Eu fiz, minha irmã, já sei. Eu vou ver com ela aqui. Aí saiu. Vocês não têm, aliás, vocês devem ter ideia de como eu fiquei, como foi aquela noite para mim, né, o restante daquela noite. Eu merecia, no seu julgamento, eu merecia ouvir aquilo? Eu não merecia ouvir, mas eu tenho convicção de que eu precisava ouvir aquilo da irmã. Eu precisava entender de que eu tinha alguém doente, problemática, e que precisava da minha compreensão, precisava do meu apoio, e precisava que eu tivesse ainda mais atenção, porque isso não é atitude de alguém normal. Essa é uma atitude de alguém que tem alguma deficiência, que tem algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema de ordem comportamental. E normalmente são atitudes tão indesejadas, tão desagradáveis, que cria na gente uma repulsa. Mas dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, a atitude deve ser diferente. Nós precisamos estar atentos para atitudes como essa, não para repudiar, não para discriminar, mas para entender, essa pessoa precisa de algo, essa pessoa precisa de amor, essa pessoa precisa de mim, precisa de minha atenção, e eu vou ajudá-la nesse processo. Nesse contexto a qual lemos desse episódio na vida de Abraão, a qual o Senhor dá uma ordem muito clara para ele, e que essa ordem começa no versículo 1 do capítulo 22, dizendo: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Sabe, uma palavra
vinda de Deus, uma ordem vinda de Deus, que certamente Abraão deveria ter dito a si mesmo: eu não merecia ouvir isso da parte de Deus. Eu não mereço, Senhor, ser provado dessa forma. E a Bíblia deixa bem claro de que essa ordenança, de que essa petição a Deus para Abraão foi por conta de provar a ele. A Bíblia diz que Deus provou a Abraão. Então é necessário, meu irmão, que nós compreendamos de que existem determinadas palavras, existem determinadas situações desastrosas nas nossas vidas, que apesar de você não merecer, ela é necessária acontecer. Você precisa olhar com essa ótica, porque quando você olha dessa forma, você consegue superar as adversidades, mesmo quando a palavra vem da parte de Deus. E nós muitas vezes, alguns são tendenciosos a se aborrecer, a se enfurecer quando ouve uma palavra desagradável, um pedido desagradável da parte de homem. E tem outros que se iram muito mais quando ouve uma petição dessa da parte de Deus. E o que Deus queria com Abraão é o que quer comigo e o que quer contigo. O Senhor quer nos tratar. Não importa o que Ele lhe peça, não importa a palavra que Ele te disse. E Deus tem dito muita coisa ao teu coração nesta casa. Deus tem dito muita coisa à sua mente e à sua alma. E eu lhe pergunto, você tem dado credibilidade? Você tem ouvido? Ou você apenas tem se queixado, dito: Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço entregar. Eu não mereço colocar o meu filho como um sacrifício, colocá-lo em um holocausto. Pois o meu filho foi uma promessa tua, promessa a qual eu esperei anos e anos. E como o Senhor bem sabe, ele é a minha alegria. E eu não conheço nas Escrituras a murmuração de Abraão. Em momento nenhum ele murmurou. Em momento nenhum ele blasfemou. Em nenhum momento ele recuou, ele voltou atrás. E nem disse que não ia fazer. Mas ele seguiu em frente. E ele compreendeu de que aquela palavra, por mais dolorosa que fosse, era necessário. Se você um dia fez uma aliança com Cristo, não importa se ela está rompida, mas os desígnios dele ainda estão sobre a sua vida. A vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável, e ele vai estar sempre no controle da sua vida. E muitas vezes ele vai pedir sim coisas dolorosas, ele vai pedir coisas extra difíceis. Ele vai pedir para você fazer uma ruptura de tradição, de pessoas, de costumes. Ele vai pedir para você repensar a sua vida, a sua conduta. Ele vai chegar ao ponto de te dizer: olha, eu quero novamente você como criança na minha presença, porque eu quero que você reaprenda a andar, reaprenda a falar, reaprenda a relacionar-se. Eu quero que você volte a confiar em mim como uma criança. E muitas vezes você fica se achando tão maduro, tão expert, tão cheio do conhecimento, tão espirituoso, tão cheio de experiências com Deus, ao qual diz: essa palavra não é para mim. Deus não pediria isso para mim. E Deus pediu Isaac. Você tem compreensão do que seria Deus naquele momento chegando para Abraão e dizer: olha, chega, o que eu quero agora não são viagens, o que eu quero agora não são mimos, o que eu quero é a tua maior alegria. Palavra que para muitos de nós a gente voltaria para casa chorando, se lamentando, ia ligar para a pastora: pastora, você não sabe o que aconteceu, ore pela minha vida. Abraão não chorou. Abraão confiou de que Deus está no controle da vida dele, mesmo sobre uma tempestade. E eu preciso que você saia daqui desta noite confiando que Deus está no controle da sua vida. Deus está nessa embarcação. E não importa o quanto aparente que vai naufragar, não importa o quanto está doendo, não importa o quanto é injusto, mas Deus continua no controle da sua vida. Deus está no controle da sua casa.
E muitas vezes você olha, você fica olhando para as dificuldades, fica olhando para as lutas, você fica tão inconformado porque você queria uma outra história, você queria que fosse diferente a história, você queria viver momentos de glória, momentos de alegria, ao qual você tinha criado uma expectativa. Só que, meu irmão, os desígnios de Deus são melhores do que os nossos. E quem tira o trem do trilho não é Ele, somos nós mesmos. São as nossas iniquidades, são os problemas que nós nos metemos porque não sabemos dizer não, porque não temos disposição suficiente para renunciar à nossa carne. Aí a gente se mete em cada enrascada, se mete em cada confusão. Aí a vontade de Deus, ela vem apenas para corrigir, para colocar novamente as coisas em seu devido lugar. Então fique atento, não importa o que está doendo, não importa o quão difícil é, Deus não só vai promover a cura na sua alma, devolvendo a você a alegria de viver, como também tornará esses dias de tormento, de tristeza, em glória. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. E se você não tomar posse disso, você vive uma vida amargurada, uma vida de tristeza, achando que Deus esqueceu de você, que Deus só quer lhe tentar, lhe provar, que Deus lhe abandonou. E não, Deus continua no seu lado. Só que cada um de nós temos um grau de complexidade. Perceba que no nosso relacionamento tem pessoas que são mais difíceis, tem pessoas que são mais fáceis, tem pessoas que são tão difíceis, mas tão difíceis, ao qual você não quer nem se aproximar. A mesma coisa na nossa relação com Deus. Não tem nada difícil para Deus, não tem nada impossível para Deus, mas tem coisas que são mais difíceis do que outras, porque tem pessoas que insistem sim em dar mais trabalho do que outras. E Abraão, ele nos dá um exemplo nessa noite. E eu quero voltar no versículo 7, a qual lemos. Quando Isaac disse para Abraão, seu pai: meu pai. E respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: meu pai, eu estou vendo aqui que a gente subiu com a lenha e o fogo, né? Eu estou com a lenha aqui nas costas, subindo o monte. O senhor está com o fogo na mão, mas não era para a gente estar trazendo o cordeiro para o holocausto? Eu não estou entendendo. Pense aí a inocência de Isaac. Quando eu meditava nessa palavra, o que Deus me fez refletir foi que essa pergunta de Isaac era a última coisa a qual Abraão queria ouvir. Ele estava levando o seu filho inocente, o seu filho carregando a lenha a qual ele seria queimado, sacrificado. Pense que coisa injusta. E eu penso que na trajetória, Abraão vinha de cabeça baixa dizendo: eu vou fazer a sua vontade, mas permita-me lhe pedir uma coisa. Não deixa Isaac me perguntar o que é que a gente vai sacrificar lá em cima, não, porque eu não vou ter resposta para ele. E ali Abraão foi: não deixa ele me perguntar isso não, porque eu não tenho o que responder. Bora, Isaac, bora. Oh Deus, pelo amor de Deus, não deixa ele me perguntar isso não. Aí a Bíblia nos diz que em um determinado ponto, Isaac para ele e pergunta: meu pai, eu quero lhe fazer uma coisa. Eu penso que nessa hora Abraão deu calafrio, deve ter ficado duro e ter dito: sim, é o que, Isaac? É o que? Ô meu pai, cadê o cordeiro? Ao contrário de nós, Abraão não perdeu a bola, não perdeu o rebolado. Ele teve uma palavra na ponta da língua e disse: Deus proverá o holocausto para si, meu filho. O cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Abraão teve uma palavra extremamente sábia, que o tirou de uma enrascada com o filho e alegrou tanto
coração de Deus, que Deus desfez toda a história. Transformou o que poderia ser uma tragédia, transformou em uma grande vitória. Porque muitas vezes, em vez de você abrir a boca para dizer que Deus proverá, você tem aberto a sua boca para xingar. Você tem aberto a sua boca para criticar, para zombar, para murmurar, para duvidar, para questionar. Enquanto você deveria abrir sua boca e dizer: não me importa, eu continuo glorificando a Deus. Sabe, muitas vezes nós somos questionados na trajetória da nossa vida, principalmente na nossa trajetória de fé, e muitas pessoas têm nos perguntado: cadê o seu Deus? E muitos de nós covardemente têm dito: sinceramente eu não sei. Dando brecha para o inimigo, dando forças ao inimigo. Quando você deveria dizer: ele continua no mesmo lugar, ele continua do meu lado, provendo tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que me é necessário. Ai, por que você não tem um carro? Por que você não tem uma casa? Por que você não tem isso? Por que você não tem aquilo? Simplesmente você poderia dizer: Deus proverá. Você pode dizer isso comigo? Deus proverá. Coloca a mão no teu coração e diga para o seu coração: Deus proverá. Diga para si mesmo: Deus proverá. Promova essa cura na sua alma, promova a cura no seu coração. Diga mais uma vez: Deus proverá. Diga com convicção: Deus proverá. Você precisa declarar isso. Você precisa dizer não só para as pessoas, mas dizer para si mesmo: Deus irá prover. Deus irá prover a solução. Deus irá promover o holocausto. Deus vai tirar o seu comércio dessa situação. Deus vai tirar a sua vida financeira dessa situação. Deus não está feliz com a sua tristeza. Deus também sofre junto contigo. Mas tudo é um processo. E está tudo muito relacionado com as nossas declarações. Que muitas vezes nós temos negado a esse Cristo, temos negado a essa fé. Existem coisas que realmente nós não queremos ouvir. E clamamos, suplicamos a Deus: Senhor, o Senhor está vendo o quanto eu estou me esforçando, estou me sacrificando, estou vivendo com o básico, e eu não aceito ser chamado de enrolado. E aí quando você vai para a rua, você entra lá num comércio, aí alguém bate nas suas costas. Quando você vira, alguém olha para você: rapaz, você é um enrolado mesmo, né, rapaz? Eu sabia que ia lhe encontrar aqui. E você: meu Deus, não foi exatamente o que eu te pedi, meu pai. O inimigo também ouve as suas declarações. Fale palavras positivas, declarações positivas, dizendo que Deus é supremo, que Deus é magnífico, que Deus é soberano, que Ele cuida de você, que Ele supre as suas necessidades. Eu me lembrei de um testemunho muito antigo. Os irmãos que caminham comigo há mais tempo conhecem esse testemunho. E por ter tanto tempo eu não recordo exatamente os números e data. Talvez você até fique aí e diga: opa, a história está um pouquinho diferente. Mas é porque eu realmente não me lembro exatamente a história. Mas eu me lembro que eu tinha um projeto para entregar a um cliente grande. Eu tinha 5 relatórios para entregar. E o cliente me deu um prazo de 30 dias para entregar esses relatórios. E exatamente quando eu fiz esse compromisso, a minha vida ministerial começou a pegar fogo. As atividades que só eram terça, quinta e domingo começaram a ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia tinha uma coisa. Segunda-feira era reunião. Terça-feira era discipulado. Quarta-feira era reunião com outro grupo. Quinta-feira tinha culto. Sexta-feira tinha ensaio. Sábado tinha visita na casa de famílias. Domingo tinha culto. E aí a minha vida ministerial começou a pegar fogo. E eu me sentia impulsionado a isso. Eu me sentia impulsionado e tinha o apoio da minha família. Preste atenção nisso, que isso também é importante. Você está impulsionado e ter o apoio da sua família.
Porque a sua família é primordial, a sua família está em primeiro lugar. Então, eu comecei a me envolver com as coisas da igreja e eu tinha 5 relatórios complexos para aprontar dentro de 30 dias. E 30 dias era um prazo apertado. E eu, na primeira oportunidade que eu tive, eu sentei, trabalhei, eu acho que uns 3 dias e aprontei o primeiro relatório. E aí, continuou a maratona de atividades dentro da igreja. Quando eu me dei conta, só faltava, eu acho que 4, 5 dias para o dia da reunião, onde eu teria que apresentar os relatórios. E, tecnicamente, não daria tempo para eu aprontar os 4 relatórios que faltavam. Então, eu entrei no quarto, fiz antes de trabalhar, eu vou apresentar a Deus. Vou mostrar a Ele de que eu não fiz, Ele tem uma parcela de culpa nisso. Ele tem uma parcela de culpa nisso, achando eu que ele tinha uma parcela de culpa nisso. Eu fiz, olha, eu estava fazendo sua obra, então eu tive esse percalço aí, preciso do seu apoio, preciso da sua ajuda, e realmente eu preciso de um milagre, porque eu não posso perder esse contrato, o senhor sabe, e vai ser muita irresponsabilidade eu chegar na reunião, que vai ser daqui a 5 dias, com um relatório, então me ajuda aí. Meus irmãos, vocês não têm ideia, eu passei a noite inteira trabalhando, passei a madrugada inteira trabalhando. Quando deu 7 horas da manhã, minha esposa foi lá no quarto, eu estava na mesma posição, de frente ao computador trabalhando. A história está vindo agora à memória. Não, isso aí já foi no último dia. No último dia, de manhã, 8 horas da manhã, eu já teria a reunião. Então eu virei a madrugada trabalhando, porque faltavam quantos relatórios? 4 relatórios. E eu pedi a Deus para me ajudar. Quando deu 7 horas da manhã que a mulher abriu o quarto, olhou para mim. E aí, filho? Quantos relatórios eu fiz? Quantos? Não ouvi. Quantos eu fiz? Faltavam quanto? Então eu fiz quanto, gente? Fiz nada, só fiz 2. Só fiz 2 e a reunião, só faltava 1 hora para a reunião. Eu fiz agora, o bicho pegou. Eu estava extremamente constrangido, com medo e constrangido. E aí eu fui no carro orando. Peguei minha pastinha, peguei meu notebook, botei dentro da mala e vai eu para o trabalho. E vai eu orando a Deus. Confesso que teve momentos até de eu chorar, de tristeza, de medo, vergonha. Eu me via naquela reunião sendo humilhado, sendo chamado de irresponsável, de incompetente, talvez até de vagabundo. E aí eu ia no carro tão angustiado. E aí eu fiz, olha Deus, eu passei a noite toda conversando com o Senhor, lhe agradeço pelos 2 relatórios que eu consegui produzir, mas me permita te pedir só mais uma coisa. Não permita eles me perguntarem pelo relatório X, porque esse relatório é o mais importante de todos e está entre os 2 que eu não fiz. Então, por favor, não permita eles fazerem essa pergunta, porque eu não vou ter resposta. Eu não vou mentir e eu não vou ter resposta. Isso vai me constranger muito. Foi a última fala que eu tive com Deus. E fui para a reunião. Quando eu cheguei lá, os diretores estavam na sala de reunião me esperando. O gerente da empresa e os diretores, todo mundo me esperando. Aí ligaram o projetor, liguei o notebook. Todo mundo extremamente ansioso. Há 1 mês todo mundo esperando aqueles relatórios. E eu tentando mostrar tranquilidade. E eu respirava. Tá sentindo alguma coisa, Eduardo? Não, nada não. Mentira. Aí eu botava a mão no bolso. Aí projetei o primeiro relatório. E aí eu explicando lá o relatório tá assim, assado, tal. E eu não queria sair do primeiro relatório. Eu queria ganhar tempo naquele primeiro relatório e terminar a reunião naquele primeiro relatório.
E aí quando eu estava empolgado, tentando falar do primeiro relatório, um deles se levantou, não, passa esse relatório aí, tá beleza, a gente já entendeu, passa para o outro. Eu fiz, não, passa para o outro. Fiz, tá bom, aí passei para o segundo relatório. Aí passei, aí eles, tá certo. Aí vai eu na mesma empolgação, ó, aqui, tá, não, Eduardo, a gente já entendeu, tá claro demais, não tem o que explicar não, tá fácil esse relatório. Eu fiz misericórdia. Vamos partir para o último relatório. Aí, não, passa para o outro. Aí eu passei para o terceiro relatório. Gente, vocês não têm ideia da angústia que eu fui tomado. Eu penso que foi a angústia a qual Abraão também sentiu. Quando Isaac olhou para ele e perguntou, meu pai, cadê o cordeiro? E eu estava tão angustiado, tão triste, eu passei para o terceiro relatório, já não tinha mais palavras, eu estava sem graça, eu estava trêmulo. E aí eu comecei a falar do terceiro relatório e recordando no meu coração a palavra que eu tinha dito a Deus. Senhor, não permita ele me perguntar pelo relatório X. Aí vocês lembram a pressa deles de sair do primeiro relatório para o segundo, do segundo para o terceiro? No terceiro não foi diferente, só que ele usou uma palavra também diferente. Em vez dele falar, passa para o próximo relatório, ele virou para mim e disse assim, e o relatório X, Eduardo? Você vai ouvir perguntas, indagações totalmente indesejadas na trajetória da sua vida e que virá de pessoas totalmente inapropriadas, em especial na casa do Senhor, dentro da casa de Deus. Sabe, no seu convívio, pessoas ali do seu lado, mas isso não é para que você desista daquele relacionamento, desista daquele ambiente. Deus quer falar com você, Deus quer lhe dar experiências. E Deus te diz, não desista por causa de qualquer palavra. Por palavra nenhuma, não desista, porque Deus continuará no controle. E não vai ser palavra de ninguém que vai tirar Ele do controle da sua vida. Palavra de ninguém vai tirar Deus do controle da sua vida. Então na hora que aquele homem virou para mim e perguntou, sim, Eduardo, pula aí, mostra aí o relatório X, porque eu estou com pressa. Aí eu congelei, os olhos arregalou, e como eu disse, eu não tinha palavras. Antes que eu tentasse falar qualquer coisa, um dos diretores se levantou e disse, não precisa não. Não precisa mostrar o X não, porque esse daí, ó, observe aí gente, esse relatório aí, esse terceiro aí, ó, já tem isso e isso. Para que o X? Esse daí está excelente. E outra coisa, olha, eu vou viajar e minha mulher já me ligou, já está no carro e a gente vai para a praia e meu nome é Já Fui. Aí o outro diretor pegou e fez assim, se você vai eu também vou. Aí o outro fez, meu nome também é Fui. E saiu um atrás do outro e eu só mostrei 3 relatórios. Você pode dar um glória a Deus? Será esse o grande desfecho da sua história, da sua trágica história? Esse será o grande desfecho. Agora é necessário você confiar até o fim. É necessário você não murmurar. É necessário você permanecer de pé e cumprir com os seus compromissos. Porque muitas vezes aquela palavra feriu tanto ao qual você decide recuar. Sabe, eu não vou ser mais pai a partir de agora. Eu ouvi aquilo daquele ousado. Você desiste do relacionamento, desiste dos sonhos, desiste dos projetos por causa daquelas palavras. E Deus te diz nessa noite, não desista de absolutamente nada. Porque é Deus que vai te dar honra. Não permita que essas palavras tomem a sua consciência, roubem de você a sua alegria. Nunca esqueça que Satanás ele existe para matar, roubar e destruir. Então se existe algo dentro de você que há tempos tem tentado tirar essa paz, tirar essa alegria, Deus irá completar a boa obra nesta noite para a glória do nome dele. E eu vou te convidar de uma forma bem discreta e sigilosa a dar um passo de fé, porque nós vamos selar esse momento decretando a ação do Espírito Santo de Deus que vai promover essa limpeza na sua alma,
de palavras que vieram no momento inoportuno, no momento que você não estava preparado. E Deus vai promover a purificação da sua alma, vai lhe transformar numa nova criatura nesta noite. E aquilo que você não perdoava, você vai perdoar de forma natural nessa noite. Porque é o Espírito Santo que convence o homem, vai lhe convencer nessa noite. O que vai acontecer aqui é a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele vai transformar, lhe dando um novo coração, o coração de Cristo. Amém? Eu quero convidar a você, pode apagar a luz, nós vamos fazer um momento de oração. Eu quero orar selando esse momento, mas eu preciso que você dê um passo de fé nessa noite, dizendo: Espírito Santo, eu quero ser curado por Ti nesta noite. Se você quer receber essa cura, dê um passo de fé, que nós vamos estar orando nesse sentido, em nome do Senhor Jesus. Amém?